Olá meninas, meu nome é Thaisa Candela e o exercício de hoje será transformar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. E o nosso exercício possui o seguinte enunciado: crie uma página web que peça ao usuário a temperatura em Celsius utilizando o comando prompt e devolva no console, não é na tela, a temperatura em Fahrenheit utilizando o console.log. Aqui nós temos a fórmula, que vocês podem ver, e as atividades, as tarefinhas para que a gente possa alcançar o final desse exercício é criar um arquivo HTML, criar um arquivo JavaScript, fazer uma estrutura HTML para o nosso site, perguntar a temperatura em Celsius, converter essa temperatura que foi informada em Fahrenheit e mostrar o resultado no console. Vamos começar então? Então vamos criar o nosso arquivo new file index.html, criar o nosso arquivo app.js, certo? Vamos fazer então fazer uma estrutura HTML é a próxima atividade. Então a gente vem no nosso index.html e, como eu falei no vídeo anterior, a gente não precisa criar a estruturação inteira. Então a gente escrever HTML e o editor de texto vai completar pra gente, sempre lembrando que o HTML é dividido em head, que é o responsável pela caracterização do nosso site, e o body, que é o corpo, tudo aquilo que está no corpo do nosso site, ok? Então vamos colocar aqui um título. Celsius para Fahrenheit. H1. Vamos linkar aqui o nosso HTML com o nosso JavaScript com a tag script, que ela vai autocompletar pra gente dizendo qual o tipo do nosso script, do nosso código, a nossa linguagem de programação que vai trazer uma dinâmica e comportamento para o nosso site, tá? E aí a gente indica para ela aqui app.js e pronto. Então nós já criamos a nossa estrutura e agora nós precisamos perguntar a temperatura em Celsius no nosso JavaScript. Então, prompt, qual a temperatura em Celsius? Qual a temperatura em Celsius, certo? Ok. Vamos verificar como está. Botão direito, Show in Explorer. Vamos verificar qual a temperatura em Celsius. Vamos colocar aqui 22 graus. E nada vai acontecer. Perfeito? Perfeito. Agora, a nossa próxima atividade é converter a temperatura para Fahrenheit, tá? Então, vamos pegar essa atividade aqui. Bom, então, vamos converter a temperatura para Fahrenheit. Vamos precisar, então, de uma variável onde a gente coloca a temperatura em Celsius. Vamos criar aqui var, criar uma variável chamada temperatura em inglês. E vamos criar uma outra variável que a gente vai chamar de convert to Fahrenheit, certo? E agora a gente vai fazer a continha. A continha é a temperatura em Celsius, temperature, vezes 1,8, tudo isso dentro de parênteses, somado com 32, certo? Bom, agora que nós já fizemos a conversão de Celsius para Fahrenheit, agora falta o último tópico, que é mostrar o resultado no console. Bom, vamos copiar aqui, então, essa atividade, vamos deixar comentada. Ah, aqui nós estamos com uma vírgula.
Muito bem reparado. Vamos utilizar o ponto, ok? Para mostrar no console, é simplesmente a gente escrever console.log. E aí nós vamos escrever a temperatura em Fahrenheit é. E aí nós vamos colocar aqui a variável com o valor convertido. Beleza? Vamos testar então? Show in Explorer. Vamos abrir o arquivo. Então vamos supor que agora está a 32 graus. Vamos inspecionar o elemento. Console. Temperatura em Fahrenheit é 89,6. Vamos atualizar e testar outro número? Vamos supor que aqui esteja 6 graus. Diferença, né, de 32 para 6 graus. Pronto, a temperatura em Fahrenheit é 42,8. Bom, pessoal, só pra gente relembrar, então, nós criamos o arquivo HTML, criamos o arquivo JavaScript, nós fizemos a estrutura HTML, perguntamos a temperatura em Celsius, convertemos então essa temperatura em Fahrenheit e mostramos no console essa informação, sem esquecer de que nós nos preocupamos com o tipo de informação que estava sendo trazida e parseamos ela para integer, ok? Espero vocês no próximo vídeo.